Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Hoje eu vou te mostrar mais um atrativo turístico do Brasil. Mas antes eu te peço, inscreva-se e clica no sininho, pois sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Assim você me ajuda a continuar mostrando os atrativos turísticos do nosso país. Aqui você assiste as praias mais lindas do Brasil. Tem informações dos lugares onde sempre sonhou estar. Descobre os belos lugares para remar. Inscreva-se! Eu sou Flávio Bernardes e esse é o Liberdade Sol e Mar. A Represa Guarapiranga é um dos lugares que eu mais gosto de estar em São Paulo. Eu sou atleta de stand-up paddle, então a represa é a minha pista de treino. Devido a esse fato de eu treinar constantemente por lá, eu queria conhecer a represa por inteiro. E aí, resolvi fazer um desafio de remar todos os cantinhos da represa. Eu remei 50 quilômetros, que é o total da Represa Guarapiranga. Uma remada cansativa, uma remada bem forte, bem pesada. Fiquei 9 horas remando, foi bem desgastante. Mas essa remada, eu fui ajudado para completar essa remada com todas as vibrações positivas dos amigos, dos familiares que torceram por mim. Foi uma remada cansativa, porém eu exerci aí muito foco, muita disciplina para chegar a completar esse desafio. Chegando nos 50 quilômetros, galera! Obrigado a todos que me apoiaram, todos os meus amigos, minha família. Consegui! Acredite no seu sonho! Um abraço a todos, muito obrigado! E depois que eu remei a represa em todos os seus cantinhos, eu resolvi mostrar para as pessoas o vídeo de eu remando, e na minha mente também veio a ideia de contar a história da Represa Guarapiranga, já que é um local que eu treino constantemente, que eu estou sempre em contato com as pessoas. Então esse vídeo ele foi criado basicamente por essa remada de 50 quilômetros. Nela, ao final, quando eu terminei, após alguns dias eu pensei, eu vou contar a história para as pessoas da Represa Guarapiranga. E é por isso que você está assistindo esse vídeo agora. A história da represa ela é muito legal. Antes dos colonizadores chegarem, quem ocupava essas áreas, esses terrenos, eram os índios tupis-guaranis. E quando chegam ali os colonizadores, os índios se afastam. E essas áreas começam a ser habitadas por grandes fazendeiros. Mesmo passado muitos anos, a gente ainda consegue encontrar os descendentes dos índios daquela época. Nos bairros de Barragem, também encontramos aí em Parelheiros e em Bugaçu. O nome Guarapiranga vem do Tupi-Guarani e tem alguns significados. Guará pode ser uma garça ou um canídeo, como um lobo, um cão, uma raposa. E piranga pode ser a cor vermelho ou algum lugar com barro vermelho. A represa Guarapiranga começou a ser construída em 1906 pela empresa Light, responsável por gerar energia para São Paulo. Na época, foi considerada a maior obra do gênero na América do Sul. E o local era chamado de Lago da Light. O material que eles utilizaram para formar o aterro da barragem veio da margem esquerda. E eles utilizaram um método chamado hidromecanização, que é um jato forte de água, como se fosse a mangueira dos bombeiros. E aí, com esse jato forte, todo aquele barro da margem esquerda foi derrubado, criando assim o aterro para a barragem. Um pouco antes da inauguração, a empresa Light convida jornalistas, políticos e empresários para visitar o local. E eles ficam deslumbrados com a beleza e prevêem que aquele seria um dos lugares mais visitados da cidade. A represa foi inaugurada em 1908. A barragem tem cerca de 1,5 km de comprimento por 20 metros de altura. E a área total alagada tem aproximadamente 52 quilômetros.
3 acontecimentos marcam a história da represa Guarapiranga. O primeiro deles é que logo após a sua inauguração, uma enorme fissura surge na barragem, o que exige que a represa fosse esvaziada. O segundo acontecimento é que em 1924 e 25, São Paulo passa por um longo período de seca e a represa se esvazia novamente, criando um cenário de seca inacreditável. A população passa por um longo período de racionamento. E em 1927, devido a esse fato, o governo do estado propõe a Light para que a represa passe a ser utilizada para o abastecimento de água. O terceiro acontecimento é que em 1976 choveu tanto em São Paulo que causou uma cheia excepcional. O nível de água da represa subiu tanto que eles tiveram que colocar sacos de areia para que a água não transbordasse e inundasse a região do Socorro, ou pior ainda, derrubasse o paredão. No decorrer dos anos, a represa já foi chamada de Lago da Light, Represa de Santo Amaro e Riviera Paulista. Hoje chamamos de Guarapiranga devido ao principal rio que deságua nela, mas também deságua nela mais 2 rios e alguns córregos. Assim que a represa é inaugurada, acontece o que muitos previam e o local começa a ser muito frequentado. Famílias abastadas constroem suas casas às margens da represa, clubes começam a surgir, assim como hotéis e restaurantes. Pessoas que gostam de pescar começam a frequentar a represa, que passa a ser chamada de Riviera Paulista. E devido à represa, começa a surgir ao entorno bairros com o nome Jardim Guarapiranga, Interlagos, Jardim Represa, Rio Bonito, Jardim dos Lagos, Veleiros e Jardim Riviera. A represa Guarapiranga é perfeita para a prática de esportes aquáticos. E na margem direita, a mesma margem da Avenida Atlântica, onde o terreno é plano, existem clubes que surgiram há muitos anos. O primeiro foi o São Paulo Sailing Club, hoje São Paulo Yacht Club, criado pelos velejadores ingleses Bert Greenwood e Greg Holland em 1917. No início, eles nem tinham sede. Eles criaram um houseboat, onde os primeiros velejadores atracavam suas embarcações e podiam dormir. A sede só foi construída em 1929, em uma península arrendada da empresa Light, próxima da barragem, onde se encontra até hoje. Em 1930, foi a vez do Deutscher Segler Club, fundado por imigrantes alemães. Para que fosse possível a construção do clube, os alemães conseguem um financiamento com o dono da cervejaria Brahma. Devido à Segunda Guerra Mundial, os alemães mudam o nome do clube para Yacht Club Santo Amaro e, em um ato de extrema diplomacia, cedem as instalações do clube para treinamentos dos soldados do Exército Brasileiro. Um dos sócios mais ilustres do clube é o nosso medalhista olímpico Robert Scheid. Outro clube que criou sua sede campestre nas margens da represa foi o São Paulo Athletic Club, ou Clube Atlético São Paulo, em 1947. O clube é o mais antigo da cidade, fundado em 1888. Sua sede fica na Rua Visconde de Ouro Preto. A história desse clube é a seguinte: os esportistas ingleses, funcionários da ferrovia São Paulo Railway, fizeram parte da sua fundação, trazendo muitas modalidades. Uma das modalidades que eles trouxeram foi o futebol, que se tornou amado em nosso país. Um dos sócios desse clube que era mais ativo era o lendário Charles Miller. Dentro do Clube Atlético São Paulo, nós encontramos um clube famoso aqui em São Paulo, chamado Team Brasil. O clube é especializado em aulas de kite e windsurf, aluguel de embarcações à vela,
além de manutenção, venda e guarderia de equipamentos. E em parceria com o Team Brasil, encontramos o Sampa Canoe Club, coordenado por Serginho Prieto, um dos maiores especialistas em canoa polinésia no país. Serginho é integrante da equipe SAMU, multicampeã da modalidade. O Sampa Canoe Club oferece treinamentos para você que quer conhecer o esporte, se aperfeiçoar, chegando até a alta performance. Ainda na margem direita, encontramos o Clube de Campo São Paulo. Sua área foi adquirida por um grupo de empresários. Na época, o empreendimento chamou bastante atenção, pois não havia nada semelhante em São Paulo. Hoje, o clube continua imponente e um lindo lugar para visitação. A margem direita da represa é mais plana e fica paralela à Avenida Atlântica. Já a margem esquerda é uma região mais acidentada, pois foi desse local que a empresa Light retirou a terra que foi utilizada na construção da barragem. É na margem esquerda que começam a construir as primeiras residências e pequenos loteamentos, que hoje formam os bairros no entorno da represa. Após a construção das primeiras residências, começam a surgir os clubes, e a margem em frente a esse local fica conhecida como Baía dos Bandeirantes. Na margem esquerda começam a surgir vários clubes, e um dos mais conhecidos e renomados para a prática de esportes à vela é o Tempo Wind Club, do meu amigo Ricardinho. O Ricardinho possui muita experiência, já comandou a Associação Brasileira de Prancha à Vela e criou com muito trabalho um dos clubes mais lindos da represa. O Tempo Wind Club oferece uma ótima infraestrutura, onde você pode fazer aula de kitesurf, passeio de veleiro e alugar equipamentos. Uma ótima opção na represa Guarapiranga. Na mesma margem esquerda, bem próximo da barragem, está o conhecido Clube Atlético Indiano, fundado em 1930 por jovens que gostavam de futebol. O nome do clube surgiu como uma homenagem ao líder pacifista indiano Mahatma Gandhi. Também encontramos às margens da represa o Yacht Clube Paulista, local que já é tradicional para os amantes dos esportes à vela. O Yacht Clube Paulista foi criado em 1932 por Rafael Paes de Barros e o capitão Antônio Prado. Eles já eram sócios no Jockey Club e decidiram investir também em esportes náuticos. Além dos clubes ingleses e alemães, também temos um fundado pelos italianos em 1934, que se chamava Yacht Club Itália, mas devido à Segunda Guerra Mundial, teve o seu nome alterado para Yacht Club Itaúpu. Entre os fundadores estão empresários e profissionais liberais. Entre os mais conhecidos está Francisco Matarazzo Sobrinho. A represa Guarapiranga tem muita história relacionada a esportes aquáticos, mas você sabia que ela também tem histórias relacionadas à aviação? É isso mesmo! Por volta de 1920, aviadores europeus e americanos começam a realizar voos transcontinentais sem escala em hidroaviões. Na época, essas travessias atlânticas também eram chamadas de raids. O primeiro a realizar essa travessia atlântica e pousar na represa foi Francesco de Pinedo, junto a dois companheiros, Carlos Del Prete e Vitale Zacchetti. Essa façanha ficou conhecida por aqui como Voo de Pinedo. Uma multidão de italianos vieram para assistir esse pouso na represa Guarapiranga, que ocorreu em 28 de fevereiro de 1927. Os aviadores relataram que ao verem tantas pessoas, ficaram emocionados. Mas nem todos os aviadores daquela época eram americanos ou europeus. Os brasileiros João de Barros, Cinquini, João Negrão e Newton Braga também realizaram uma travessia semelhante à do italiano Francesco de Pinedo.
O hidroavião que eles utilizaram foi batizado de Jaú, em homenagem à cidade natal de João de Barros, que fica no interior de São Paulo. Ao pousarem na represa Guarapiranga, no dia 1º de agosto de 1927, os aviadores tiveram uma recepção histórica. Estima-se que cerca de 40 mil pessoas se locomoveram até a represa para presenciarem o pouso no Jaú. Uma verdadeira festa foi feita para os aviadores que seguiram até o centro de São Paulo. Estima-se que aproximadamente 100 mil pessoas se aglomeraram no Largo da Sé para comemorar o feito dos aviadores brasileiros. Hoje, o avião Jaú encontra-se em um museu em São Carlos, interior de São Paulo. Vale lembrar que mesmo não pousando na represa Guarapiranga, os pioneiros das travessias atlânticas foram Arthur Sacadura e Gago Coutinho, que saíram no dia 30 de março de Lisboa, Portugal, e pousaram no dia 17 de junho de 1922 no Rio de Janeiro. Devido a esses fatos envolvendo a aviação na represa Guarapiranga, foi prestada uma homenagem com a construção do monumento aos heróis da travessia do Atlântico, junto à barragem, próximo ao local das amerrissagens. A construção foi um pedido de Francesco Matarazzo e da Sociedade Dante Alighieri. O monumento foi idealizado pelo artista italiano Ottone Zorlini. O governo da época criou, ao redor da represa, a Avenida João de Barros, Avenida de Pinedo e Avenida Atlântica, em homenagem aos aviadores que entraram para a história. Após as travessias atlânticas, os hidroaviões começam a surgir na represa Guarapiranga, só que dessa vez para passeios panorâmicos pela cidade de São Paulo. Os passeios eram realizados pela família Sucurs, liderada pelo pai, Herbert Sucurs, e posteriormente pelo filho, Gunnar Sucurs. Os passeios se tornaram muito conhecidos e aviadores, artistas e famílias vinham para apreciar a bela vista aérea de São Paulo. Pessoas traziam familiares ou amigos com deficiência, pois o fato de voar lhes causava uma imensa alegria. Após o falecimento do pai, o filho Gunnar assume os negócios junto com os irmãos. Os passeios com o hidroavião continuam por mais alguns anos, mas com a poluição da represa, Gunnar muda de ramo e decide construir carretas para transportar barcos, que eram puxadas por um caminhão. Nas margens da represa Guarapiranga, nós encontramos muitos atrativos. Um dos mais conhecidos é o Solo Sagrado, construído pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil em 1995. A Igreja Messiânica Mundial foi fundada em 1935 no Japão por Meishu Sama, que significa Senhor da Luz, e é o nome espiritual de Mokichi Okada. O solo sagrado é muito bonito. O projeto preserva a natureza, junta a beleza das construções e dos jardins que foram criados. O templo foi construído em formato de anel, e esse anel é sustentado por 16 pilares com 18 metros de altura, que representam os pontos cardeais, e ainda possui uma linda torre com 71 metros de altura. O solo sagrado também conta com um centro cultural, que oferece um espaço para exposições, um mini auditório e 2 salas para cursos e palestras. Na represa Guarapiranga, também podemos fazer agradáveis passeios a bordo de uma lancha ou escuna. Empresas realizam esse passeio para famílias, casais e grupos. Os pontos de partida dessas embarcações são restaurantes na Avenida Atlântica. O passeio é muito agradável, muito bonito, é possível observar toda a beleza da represa e ainda no final de tarde contemplar um lindo pôr do sol. Também encontramos empresas especializadas no treinamento do wakeboard. Ao redor da represa encontramos vários parques,
como o Parque da Guarapiranga, o Parque Ecológico da Guarapiranga, o Parque do Castelo, o Parque São José, o Parque da Barragem, o Parque 9 de Julho, o Parque Praia do Sol e o Parque Natural Jaceguava. Os parques são uma ótima opção de lazer às margens da represa Guarapiranga. A fauna da represa Guarapiranga é composta por 93 espécies. Entre elas estão 40 borboletas e um réptil, o lagarto teiu. Também encontramos 3 mamíferos, o gambá de orelha preta, o ratão do banhado e a capivara. Podemos encontrar também 49 espécies de aves, o que possibilita o turismo de observação. Entre as aves, encontramos o pavó, que é um importante dispensor de sementes, que se encontra em ameaça de extinção. Também encontramos o mergulhão grande, que ocorre no sul do Brasil e no inverno migra para São Paulo. Essa espécie colonizou a represa nos últimos 10 anos. No quesito beleza, destaca-se a bandeirinha, que possui em suas plumagens as cores da bandeira nacional. Daí a origem do seu nome. O gavião carijó e a coruja orelhuda também podem ser observados. Também podemos observar aves endêmicas da Mata Atlântica, como o periquito rico, o pica-pau anão de coleira, o pica-pauzinho verde carijó, o arredio pálido e o pichororé. Dentre as borboletas, as que mais se destacam são as com asas transparentes no tom cinza e com manchas alaranjadas. Desde o surgimento da represa Guarapiranga até hoje, uma das atividades mais praticadas por lá é a pesca. A represa tem áreas bem tranquilas próximas aos bairros, onde encontramos com frequência vários pescadores. Essa atividade feita na represa é popularmente chamada de pescaria de barranco. Entre as espécies mais fisgadas estão a traíra, a tilápia e o bagre. Estudos feitos na represa chegaram a catalogar 14 espécies, mas para encontrá-las é preciso percorrer regiões mais afastadas com o apoio de uma embarcação. Hoje, as margens da represa Guarapiranga são lugares muito agradáveis que proporcionam lazer, turismo, contato com a natureza e a prática de vários esportes. Você gostou do vídeo? Então curta e faça um comentário. Se você acha esse vídeo legal para que outras pessoas vejam, compartilhe. Assim você me ajuda a continuar mostrando os atrativos turísticos do nosso Brasil.